bastante interessante. E hoje nós tivemos a ideia de começar com esta gestão de crise, porque o Brasil hoje vive uma crise. Mas as crises, todas essas crises, elas se refletem tanto no universo público e privado. E nós resolvemos convidar-te hoje para falar, Montenegro, porque tu tem trabalhado há muito tempo com essa matéria, de como gerir as crises. As crises são inevitáveis, portanto, como fazemos para gerir? Eu te peço duas coisas. Em primeiro lugar, te apresente, porque se todo mundo no nosso grupo te conhece, muitos outros que assistirão essa live ainda não. E depois que dê uma breve definição do que é crise e como se pode fazer, tanto no universo público quanto privado, para que se faça a gestão. Palavra contigo, Montenegro. Ok. Bom, inicialmente, boa noite a todos. É um privilégio, uma honra poder estar falando com esse grupo, que é bastante seleto, o grupo da BIC. E estou vendo aqui algumas figurinhas de fora que eu conhecia, que devem ter visto aí a minha postagem e entraram aqui. Eu fico bastante feliz aí, o Vila Nova, propriamente dito, colega meu aí de longa data lá das Forças Especiais. Então, bom, o que ocorre? Se o pessoal estava achando que eu tenho bola de cristal ou tenho alguma coisa mágica para dizer, a resposta é que eu não tenho, né? O que a gente mais tem visto aí nas últimas semanas, né? Por que não dizer no último mês, um monte de gente de jaleco dizendo eu sou médico, e aí a gente está vendo que tem um monte de baboseira sendo dita. Na verdade, o pessoal está muito perdido. Aqui na Europa, particularmente. Bom, deixa eu me apresentar primeiro antes de entrar no assunto, né? Que nem o Fábio falou. Bom, eu sou o Coronel Fernando Montenegro, eu sou oficial de infantaria da turma de 87 da Academia Militar das Agulhas Negras. Dentro da minha carreira, da minha trajetória, a primeira parte ali da minha trajetória foi basicamente em tropas especiais, praticamente década de 90 toda no 1º Batalhão de Forças Especiais, depois eu fui para as tropas de selva, fui instrutor do Centro de Guerra na Selva também, servi na Amazônia, na fronteira, e fiz os cursos de comando, Estado-Maior, e, por fim, eu comandei uma força-tarefa na ocupação dos complexos do Alemão e da Penha, quando teve aquela invasão do BOP. Então, aquela invasão foi bonito, foi um dia na televisão, todo mundo viu, bacana, troca de tiro, só que depois o Exército ficou ocupando 19 meses aquela região de favelas, e aquilo ali era uma gestão de crise gigante, né? Imagina uma área com 400 mil pessoas, com 15 quilômetros de perímetro, e uma tropa com um efetivo aproximado de 1.800 homens para tomar conta, né? Então, é uma gestão de crise prolongada, como qualquer guerra é. Então, todos os dias tem microcrises dentro de uma grande crise, né? Bom, depois disso, eu passei para a reserva e fiquei mais um tempo no Brasil e vim morar em Portugal, onde eu já estou aqui há 5 anos. Aqui em Portugal, eu sou professor conferencista da Academia da Força Aérea de Portugal, na Universidade Autônoma, num curso de pós-graduação em Gestão e Direção de Segurança, e estou fazendo um doutorado em Relações Internacionais. E também dou aula em outros cursos, outras plataformas, em outros MBAs, mas basicamente, para não ficar me estendendo muito também, porque se for falar de todos os outros cursos que eu fiz no Exército, os principais que eu considero na área operacional, eu fiz o curso de paraquedismo, o curso de ações de comandos, curso de forças especiais, curso de operações na selva, de gestão e gerenciamento de crise com o refém, que é um tipo de gerenciamento de crise, né? Gerenciamento de crise de imagem, que é um outro tipo de gerenciamento de crise.
E essa crise que a gente está vivendo agora é uma crise completamente atípica, porque é uma coisa sem precedentes, né? A gente pode dizer aí, talvez, que o Brasil Mo- esteja sendo atacado, é, só que é um tipo de ataque diferente e a gente tem que entender alguns detalhes interessantes. Por exemplo, o, essa, esse evento todo mundo fazendo plano pandêmico, né? Esse plano pandêmico é um tipo de plano de continuidade de negócios, só que é, a continuidade de negócio está dentro desse plano, que é um plano que ele tem é, outras coisas dentro dele. Por exemplo, a gente tem a parte da sobrevivência da empresa, tem uma parte que é preventiva e outra parte que é contingência. Então, a gente está vivendo um cenário que é completamente atípico do que já se viveu antes no Brasil, né? Vamos dizer assim, a gente vive já tem algum tempo um cenário de guerra assimétrica, né, dentro do Brasil. Então, ou seja, os black spots, o crime organizado controlando determinadas áreas, a corrupção e etc. E a sociedade está, de certa forma, mergulhada nisso. Então, a gente tem uma guerra que não é uma guerra declarada. Mas, de repente, nesse outro cenário, complicou um pouco mais, que veio esse caso aí da pandemia. Eu gosto muito de falar do acrônimo VUCA, que surgiu ali no início dos anos 90, né? Ele surgiu quando os analistas de inteligência, lá na Primeira Guerra do Golfo, quando os americanos invadiram ali o Iraque e o Kuwait, né, para expulsar os iraquianos. Então, os analistas eles observaram ali que o cenário de guerra era um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, as coisas mudavam muito rápido e era de uma forma muito dinâmica, né? Esse acrônimo ele acabou sendo difundido nos Estados Unidos e foi para o mundo corporativo, mas ele começou num cenário de guerra, né? E esse cenário de guerra é justamente o tipo de guerra que a gente está vivendo atualmente, né? Um cenário completamente diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala em continuidade de negócios, eu acho que é interessante a gente ter na cabeça o seguinte: por exemplo, uma repartição pública, ela, de certa forma, ela é um negócio, né? Ela tem que continuar funcionando para prestar serviço. Se a gente for observar uma empresa, é a mesma coisa, né? Quando a gente faz planejamento militar, a gente precisa ser, de certa forma, muito objetivo, muito cético para fazer as coisas funcionarem. Então, por exemplo, a gente, quando planeja uma retirada, a gente às vezes tem que deixar uma tropa, que é a tropa que vai para o sacrifício, para poder o grosso da tropa é, ir para a retaguarda, para cavar toca, cavar trincheira, para se preparar para poder continuar. Então, vai ter algum tipo de expurgo. No caso aí, falando dessa pandemia do Covid, como tem em qualquer tipo de crise. Então, ou seja, é lógico que vai ter um processo de seleção natural em que algumas pessoas vão ganhar e outras vão perder. E como é uma coisa que está muito generalizada, vai ter muita gente que eu acredito que vai perder, tá? Montenegro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Diga. Essa gestão de crise, ela passa necessariamente para ver o cenário que se apresenta a partir da crise instalada. Mas o que eu te faço, a minha questão básica é que se esta crise, que foi gerada pela pandemia e a própria pandemia eram previsíveis, trata-se ou não de um cisne negro, Montenegro? Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal e eu tá até escrevendo um artigo sobre isso, tá? É, Aconteceu agora, já
tem uma publicação muito interessante falando de um caso de um sujeito que apresentou esses sintomas da pandemia lá na Arábia Saudita. O médico que foi fazer isolou o vírus, ele viu que esse vírus não era registrado, e aí ele mandou uma amostra para a Holanda. Da Holanda, essa amostra foi parar lá no Canadá, em Winnipeg, tá? Então, assim, lá em Winnipeg, esse vírus, ele estava sendo tratado no laboratório lá de nível 4, o último nível de segurança. É o único laboratório do Canadá que tem esse tipo de plataforma, né, esse nível de segurança. Na América do Norte é um dos poucos, né, tem mais uns 4 nos Estados Unidos, e esse é o único do Canadá. Bom, esse laboratório do Canadá, ele tinha um casal de cientistas chineses que estava trabalhando lá desde 2006, e esse casal de cientistas chineses, assim como vários outros estudantes bolsistas da China, eles estavam lá e a China usa isso muito bem, né? Uma história, cobertura aprofundada de estudantes, etc. E esse casal, então, no começo do ano passado, eles foram expulsos de Winnipeg, e era o pessoal que estava trabalhando com um vírus com as características praticamente idênticas desse Covid-19, tá? Bom, aí quando você vai olhar a história, essa chinesa que estava manipulando isso, ela durante os 2 anos antes disso, ela viajou para a China 7 vezes. E ela viajou justamente para Wuhan. A China ativou em Wuhan o laboratório de nível 4, o primeiro dela, né, acho que é o único, no final de 2018, né, no meio de 2018, eles ativaram esse laboratório, ou seja, essa cientista estava ajudando a criar um laboratório nível 4. A China, ela tem mais de 30 institutos de pesquisa trabalhando em guerra química e biológica. E então foi identificado no Canadá, no início do ano passado, o vazamento de amostras de um vírus com as características idênticas do Covid-19, e mais umas outras tantas amostras, né? Então, assim, eu acho que assim, é muita coincidência acontecendo dentro do mesmo tema. Aconteceu também Montenegro, deixa eu fazer mais uma pergunta. E tudo isso passou abaixo da linha do radar das inteligências do mundo afora? Pois então, eu costumo dizer, eu aprendi isso até com o General Álvaro, tá? Que ele repete isso bastante, que a primeira linha de defesa de uma sociedade é a inteligência. Tá? Não são as Forças Armadas, nem o posto de fronteira que está vigiando, é a inteligência. A inteligência, ela tem a obrigação de antecipar. O que eu visualizo aí? O segmento científico, principalmente no mundo ocidental, ele tem uma tendência, particularmente no Brasil, eu sei porque eu trabalhei no IME 2 anos. O pessoal tem uma tendência a se preocupar muito com a pesquisa, com a parte técnica, mas eles não gostam dessa parte de segurança, né? Então, por exemplo, esse laboratório de Wuhan, ele fica a 32 quilômetros daquele mercado, né? E tem outras coisas que daria-se, por exemplo, para ter antecipado, porque justamente quando estava um mês antes de ser divulgada a pandemia na imprensa, lá em Nova York, foi encomendado um estudo pelo grupo acho que foi do Bill Gates, de uma pandemia com as características quase iguais a essa. A única diferença foi a seguinte, é que era uma pandemia que começava em porcos no Brasil.
mas as características da pandemia eram uma SARS também, uma pandemia sobre problema de crise respiratória, etc. e tal. Ou seja, eu entendo que isso deveria ser encarado como um cisne negro, até porque nenhum tipo de informação que o governo chinês dá, ele pode ser considerado confiável, porque uma das ditaduras mais fechadas do mundo, né? E a gente tem que olhar com muita desconfiança tudo que eles falam. Então, assim, eu acredito que realmente poderia ser um cisne negro. É, o Fausto fez uma pergunta. Ele é coordenador acadêmico lá do curso de estudos de política e estratégia da, Cuja, da cujas DESG, inscrições, né? cujas inscrições estão abertas. Exatamente. Então, e inclusive o Vila Nova, se não me engano, ele é o delegado lá em Goiânia, né? É, então, ele está me perguntando aqui se, de Ah, acordo com a literatura Oi, sobre Montenegro, gerenciamento de crise. Oi. só queria também dizer que está aqui o Everton Marque, que é o delegado aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra de ser palestrante na DESG do Rio Grande do Sul, a convite do Everton, e quer dizer que nós estamos muito bem de ADESG aqui hoje. Pois é, né? Então, não sei se o pessoal sabe, né? Eu não sou ex-guiano nem adesguiano, mas assim, eu sou filho de um ex-guiano, né? Meu pai, ele fez a ESG em 88 e depois ele ficou 30 anos na ESG, né? No corpo permanente, como instrutor, professor, pesquisador, etc. E o primeiro curso de mobilização do Brasil foi meu pai que criou, né? Na verdade, ele fez o curso da ESG, né? Ele fez o primeiro curso que aconteceu em Brasília, depois ele trabalhou no conselho e depois que ele fez a ESG, ele foi ficando lá. Mas isso é só um parênteses aí. Então, assim, eu já frequento a ESG há bastante tempo e eu acho bastante interessante a doutrina da escola, né? Inclusive, eu acho que ela é mais aperfeiçoada do que a do Instituto de Defesa Nacional, que é o paralelo da ESG aqui em Portugal, né? Que eu fiz o curso aqui, assim como o Fábio também fez, é um curso bem interessante, a gente tem uma visão mais europeia aqui. Mas, enfim, ele está perguntando, então, se de acordo com a literatura de gerenciamento de crise, indicaria alguma técnica específica ou mais predominante na gestão da atual crise, ou se deve aplicar um mix de técnicas. Bom, eu me lembro que eu não tenho resposta para isso. Eu acho que, na verdade, ninguém tem ainda, né? Porque eu já foi até postado lá no grupo hoje, né? Que países até mesmo parecidos, né? Como Finlândia, Bélgica e Holanda, que estão adotando posturas diferentes. E, por exemplo, acho que a Finlândia, se não me engano, ela não teve nenhum tipo de confinamento e os índices estão baixíssimos. Na Bélgica ou na Holanda, um foi intermediário, outro confinou total, né? Um foi horizontal, outro foi vertical. Então, ninguém conseguiu ainda uma resposta interessante para isso, né? A verdade é essa. O Brasil mesmo está surpreendendo, as perspectivas todas que tinham feitas estão indo por água abaixo, graças a Deus, né? Os números estão muito mais baixos e fica até difícil você tentar condenar alguém, porque todas as outras epidemias que surgiam, né? Ebola na África, a outro H1N1, eles não chegavam direito no Brasil, né? Ou quando chegavam, não tinha esse, esse, esse tipo de pânico, né? No caso, eu acho que está acontecendo em alguns locais. O impacto está sendo muito mais psicológico e econômico do que o impacto propriamente dito de pessoas morrendo. E a gente já tem no Brasil um sistema de saúde caótico e já temos várias endemias aí que todo ano estão matando muita gente. Então, assim, esse tipo de resposta eu acho que é complicado. Eu acho que deveria ter um mix de técnicas, mas eu me lembro
uma coisa que eu escutei na década de 90 que eu guardei, né? Inclusive, que falou foi até o Laí Ribeiro. Ele estava dizendo o seguinte, que a única capacidade que a gente tem que procurar desenvolver mais do que as outras é a capacidade de se adaptar rapidamente às novas situações. Porque você aprende uma determinada técnica, né? E essa técnica ela pode virar obsoleta quando muda a, a tecnologia, por exemplo, evolui, né? Então, assim, antigamente a carga de cavalaria era o máximo, né? Depois que inventaram a metralhadora, acabou a cavalaria. Então, é, no começo da pandemia, começaram a dizer, por exemplo, que era um problema de respiratório. Agora já estão dizendo que é de sangue, de hemácias. Então, a gente tem que buscar uma adaptação muito rápida em relação ao que a ciência descobre, né? Porque a gente tem muita falácia, né? Teve gente até influente ensinando como é que faz álcool gel em rede social, depois disseram que aquele tipo de álcool gel não funcionava. Então primeira coisa, o que a gente aprende na inteligência, né? Da classificação das fontes. Então, ver qual é o tipo de fonte, o grau de confiabilidade para você poder seguir aquilo ali e ver se aquilo ali é uma coisa coerente, tá? Uma outra pergunta aqui que o Reilson fez, se é possível e viável usar operações psicológicas contra o crime organizado, utilizando o apoio das mídias, como TV, por exemplo, e quais os impactos positivos e negativos? Bom, vou colocar isso aqui num contexto de gerenciamento de crise, né? Então, vamos lá. Em 2010, quando teve a, aquela crise do Rio de Janeiro, vamos lembrar o seguinte, que é, aquela invasão lá do Complexo do Alemão e da Penha ali, que foi o BOP com blindado da Marinha e depois o Exército, não sei o que, aquilo ali foi uma crise, né, que o Rio de Janeiro teve. Então, vamos lembrar que faz exatamente 10 anos, a cidade ficou paralisada, então teve tiroteio, teve ataque à delegacia, ataque à viatura militar e etc. No contexto daquilo ali, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, é complicado isso, porque eu vou ter que entrar no nível político, mas é uma dedução que a Operação Lava Jato me permite falar, né? Porque em outro contexto seria complicado. Mas, enfim, vamos lembrar aqui o que aconteceu em 2010. 2010, eu vou dar aqui a minha leitura, tá? Os mega eventos, eles foram trazidos do Brasil com a principal finalidade de fazer superfaturamento e caixa 2 para a quadrilha do PT. E em 2010, quando teve aquele evento no Rio de Janeiro, toda a comunidade internacional passou a questionar a capacidade do Brasil em prover a segurança para os mega eventos que viriam a seguir. Entenda-se Jogos Mundiais Militares, entenda-se Copa do Mundo, entenda-se Jornada Mundial da Juventude, entenda-se Jogos Olímpicos 2016. E com esse tipo de questionamento, ficou em xeque a capacidade do Estado de garantir a segurança e eles tinham que dar uma resposta vultosa, tá? Uma resposta que, poxa, não, nós realmente podemos fazer. Então foi feita uma operação policial, mas aí entra aquele outro conceito que a gente tem falado bastante de hibridização, ou seja, uma operação policial, mas com grau de violência aproximando de um ataque de infantaria, tá? E a imprensa apoiou aquilo. Nunca a imprensa brasileira tinha apoiado tanto, né? Mas por que a imprensa apoiou? Porque a parte da grana estava em jogo, né? Porque a imprensa brasileira, particularmente a Globo, que ganhou muito dinheiro, ela ia perder muito dinheiro se não tivesse os mega eventos no Brasil. Então eles tinham que dar suporte para aquilo. Tanto que outros eventos depois não tiveram o suporte da imprensa, né? Então a gente vê a imprensa, ela normalmente a formação do jornalista brasileiro é uma formação que ela está sempre contra tudo que representa a autoridade, né? Ministério Público, Força Armada, polícia, etc. Então,
naquele evento ali, por exemplo, é claro que teve combate de encontro, é claro que morreu traficante, é claro que aconteceu um monte de coisa ali, porque o Estado teve que jogar o seu poder ali. Mas a imprensa não deu ênfase a isso. A imprensa deu ênfase em Vitória, era o pessoal em cima do morro com bandeira do Brasil, era um monte de outras coisas. Ou seja, a imprensa, quando quer, ela dá um direcionamento diferente, né? E, logicamente, a gente está vendo aí, a imprensa ela recebe durante muito tempo, né? O maior parceiro da imprensa brasileira foi o próprio Estado, né? Tanto que os maiores anunciantes ali da Globo eram as estatais, etc. Então, assim, funciona muito bem, sim, a participação da imprensa contra o crime organizado, assim como funciona muito bem também contra o terrorismo, tá? É uma coisa que é interessante a gente observar, por exemplo, aqui na Europa tem uma campanha muito forte quando aqui chama de Daesh, né? Aí nos Estados Unidos chama de ISIL, no Brasil chama de Estado Islâmico, é a mesma facção. Mas enfim, existe uma assim, ali em 2015 estava toda hora o Estado Islâmico botava fogo num sujeito, aí o negócio viralizava nas redes sociais, o pessoal postava em tudo quanto é lugar, né? Aí cortava a cabeça. E foi feita uma campanha muito forte aqui com isso, né? Só que dentro desse processo de hibridização, por exemplo, já fugindo daqui do assunto, as facções de crime organizado começaram a copiar essa prática, né, com os rivais. Então, começaram a filmar ali o sujeito cortando a cabeça do outro e jogar em rede social. Mas aqui houve uma campanha forte e, por exemplo, a grande mídia ela parou de veicular isso, né? Assim como a justamente para quê? Para não dar impacto, né, para as ações terroristas, que a última fase de uma ação terrorista é a exploração do efeito, que é justamente provocar o terror na população. Então, assim, funciona muito bem você usar o psico contra o crime organizado, mas o problema é que, particularmente, né, no Brasil, e na América bolivariana, digamos assim, existe, né, muito forte a parte da bandidolatria, a certeza da impunidade, e isso é uma coisa complicada, né? O Montenegro, Pronto. aproveitando aqui para fazer Ah. mais uma pergunta, então. Tu acredita que a utilização de operações psicológicas, elas são importantes na gestão da crise? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é essencial, tá? É, mas a operação psicológica, ela entra muito no contexto da propaganda, né? Vamos dizer aqui uma coisa para vocês, tá? A operação psicológica, ela tem o compromisso com a missão, e é por isso que ela é tão... Muita gente olha assim, meio que de soslaio, né? E a comunicação social ela tem compromisso com a verdade. Então, a operação psicológica ela visa obter determinados tipos de comportamentos e procedimentos por parte de um determinado público-alvo, né? Ou seja, é, tem que se entender que a operação psicológica não é um troço generalizado. Você tem que identificar quem são os públicos-alvos e criar produtos para cada um daqueles públicos-alvos. Por exemplo, tem o bombeiro e o policial que está na ponta da linha. Você tem que ter produtos para manter esse pessoal motivado e que ele se sinta valorizado perante a sociedade. E outros produtos para fazer com que a sociedade apoie o trabalho dele e entenda, né? Vamos lembrar aqui no começo do século passado aquela revolta da vacina, né? Ou seja, não foi feita uma campanha prévia ali de informação, de amortecimento da população, simplesmente foi feito um decreto, né? Todo mundo tem que vacinar, e aí já tinha um mix de ignorância com outras coisas, e teve aquela revolta, o problema da revolta da vacina, que foi... Então, tem um colega meu que é jornalista, e ele era âncora de um telejornal nos Estados Unidos.
no final dos anos 90. E ele me falou assim nitidamente, tá? Olha, a campanha lá do ataque lá da Bósnia para tirar o Slobodan Milosevic do poder, eles começam com uma parte que você primeiro joga a informação, depois que você massifica a informação, você começa a fazer artigo de opinião, e depois você vai fazendo uma satanização do sujeito. Até que chega uma hora que você vai começar a fazer a medição da opinião pública, né? Para poder fazer uma ação em força. Então, basicamente, é assim que funciona. No caso Montenegro, do Brasil... Oi, pronto. Diga. o Ricardo Amaral, que é também participante do nosso grupo, fez um interessante link. Ele disse que naquela época nós tivemos a revolta da vacina e agora nós temos a revolta da cloriquina. Pois é, né? Muito boa essa sacada dele. Muito boa. Então, a operação psicológica, ela funciona muito bem, tá? Só que o que eu digo, infelizmente no Brasil, a imprensa, ela tem muito jornalista no Brasil que é da imprensa militante, né? Que ao invés de estar preocupado em informar, ele está preocupado em direcionar a opinião. Isso é complicado. Não que não deva existir artigos de opinião ou pessoas falando a sua opinião, mas é muito nítido você identificar as meias-verdades e como é que as pessoas tentam manipular. Ou seja, o próprio tempo disponibilizado para uma pauta, ele já caracteriza, né? Ou seja, tipo assim, o fulano de tal sentou no chão depois que caminhou. Pô, é notícia, você entendeu? Aí fica lá, não, porque o fulano sentou no chão, o segurança não quis deixar que o fulano sentou no chão. Então, a gente está com problema de jornalismo militante, e eu vou dizer para vocês, estou aqui na Europa, vejo pessoas de outros países, converso com pessoas em Israel, na Alemanha. O Brasil, para mim, ele é o único país do mundo, pelo menos que eu estou identificando, que tem que não tem sinergia interna, tá? E eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui no futuro e voltei. E a única chance que a gente tem é de ter sinergia, tá? Porque a porrada que essa crise vai dar, ela é muito grande e vai atingir muita gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes e desses 10 milhões, o país, a principal receita é o turismo e o país recebe 20 milhões de turistas por ano, tá? Agora, a época do turista é essa aqui. Então, o turista não está vindo. E o turista vai estar duro também ano que vem. Ou seja, para recuperar a economia disso aqui, vai ser complicado, tá? Ou seja, mas o país está unido. Você não vê a imprensa criticando o primeiro-ministro, você não vê o parlamento português sabotando o presidente, não vê nada disso, né? Portugal tem presidente e primeiro-ministro, né? Digamos assim, o presidente faz como se fosse o papel do rei de Portugal, né? Eles tiraram o rei e puseram o presidente. Mas, enfim, o cenário que eu vejo é esse. A gente não tem uma sinergia interna e eu digo mais uma coisa, a gente está, inclusive, com o nosso pacto federativo em risco, porque está tendo um problema com o pacto federativo de afrontamentos de prefeito contra governador, governador com presidente. Isso é muito ruim, né? Mas E eu acho pior que ainda, os oportunistas de plantão, né? Que estão querendo ver o caos para ver o circo pegar fogo e tirar dividendo político disso. Montenegro, Mas tudo bem. talvez o que não se perceba é que existe subrepticiamente, uma disputa acirrada pelo poder. Eu sempre me lembro, nessas horas, do manual do radical do Saul Alinsky, que a questão nunca é a questão sempre é o poder. Então, me parece muito claro que no Brasil nós temos subjacente discussões mais além do que a gente deveria ter agora, que é a discussão de como sobreviver à pandemia e sair da pandemia como um país mais forte. Pois é.
Isso é que é a diferença, né? De quem pensa Brasil e quem não pensa Brasil, né? Porque aqueles que não pensam Brasil estão preocupados em fazer politicagem, em fazer sabotagem para poder, quando acabar a pandemia, que ninguém sabe quando vai acabar a crise, né? Ninguém sabe o resultado que vai ter. Ó, o chefe do Serviço de Emergência Médica aqui de Portugal, ele fez o curso de defesa comigo aqui, tá? É um médico, muito conceituado aqui, e ele participa de exercícios no mundo inteiro. Então, vai para Israel, vai não sei para onde, exercícios sempre de emergência, então ele tem especialidade de intensivista, e ele conseguiu fazer uma integração aqui de vários sistemas que tinha de ambulância com a proteção civil, com bombeiros, com outros segmentos, tá? Esse sujeito, é o Antônio Marques, ele falou para mim ano passado, né? Ano passado não, falou agora, um mês atrás, tá? Começo da crise, que é um absurdo, que o Brasil vai ser uma catástrofe, que daqui a um mês não sei o que lá, e falou, poxa, é absurdo o que estão fazendo, que está tudo errado, que o presidente, foi quando o presidente foi lá cumprimentar o pessoal, que fizeram aquela passeata ali, né, no dia 15 de março. Bom, aí ele falou isso para mim. O que aconteceu? Ele postou no grupo da minha turma anteontem. Olha, desculpa, eu estava fora 2 semanas porque eu estava entubado, que eu peguei o Covid-19 e quase que não saio vivo dessa. Tudo bem, ele estava lá na linha de frente, mas os indicadores vamos lá, que ele achou que fosse ter no Brasil não estão acontecendo, né? E tem outros países aqui da Europa que estão um caos, né? Que nem Itália, Espanha aqui do lado. Portugal está completamente diferente da Espanha, graças a Deus. Se você vai na Finlândia, não teve nenhuma restrição, ninguém entrou em quarentena, ninguém entrou em isolamento, e os números lá são baixíssimos. E outros países que fizeram isolamento, os números ficaram muito altos. Então não existe uma resposta científica para isso, que é quem poderia estar balizando alguma coisa. Não acharam ainda um denominador comum, tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte, como ninguém sabe nada, os grupos estão mais preocupados em como é que eu vou me fortalecer com esse evento e como é que eu vou sair por cima, né? Depois da crise. Então, realmente, como você falou, eu estou tendo mais ou menos esse tipo de leitura, tá? O Atem perguntou como elevar líderes aptos e rebaixar os inaptos em tempos de crise. Bom, tem um critério que eu acho que é universal, que é tem a parte do merecimento, né? E, assim, a liderança é um troço que ou o sujeito lidera ou não lidera. Tem vários tipos de liderança. Alô? Travou? Montenegro? Será? Mas, tá ouvindo? Agora Alô? sim. Deu. Tô te ouvindo. Ouvindo Oi? bem. Copiando bem, Tá. copiando bem. Pronto. Então, assim, esse caso da meritocracia é verificar os indicadores que o pessoal está tendo, né? Se o sujeito não estiver atingindo os índices, né, ou cumprindo as missões que ele recebe, tem que ser trocado, Montenegro? né? Às vezes a pessoa precisa. Oi, Não, é que tá ouvindo? tava dando uma microfonia. Pode continuar. Alô? Alô? Tô te ouvindo. Alô? Tô te ouvindo. Pronto. Então, em tempo, Ô, então, Montenegro, tá me ouvindo? em tempo de crise, tá? Montenegro? Tem como
dá muito tempo. Alô? Tô ouvindo. Estão pedindo para tu dar retornar um pouquinho, retroceder um pouquinho que tinha falado, porque deu uma cortada. Então, alô? Então o pessoal gostaria que tu Oi, o pessoal gostaria que tu repetisse a primeira parte do que tu falou agora. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Ouve. Tá. Então se ok, obrigado. Oi. Tô ouvindo, tá? Montenegro? Eu não sei se eu. Alô? Pois é. Coronel Montenegro, eu não estou ouvindo. Se vocês estão ouvindo ele por aí, por favor, confirmem. Deixa eu. Vamos retomar o contato. Ele tá aí. Voltou. Oi. Caiu, Montenegro, se puder retomar. Tá me ouvindo agora? Agora sim, por favor. Tá, beleza. Bom, o que eu estava dizendo aqui, os líderes, quando é situação de crise, você não tem muita oportunidade para ficar correndo risco, tá? Porque se o sujeito que está liderando numa situação de crise, se ele. Você primeiro tem que observar lá o desempenho dele, tá? O desempenho prévio, né? O fato de você ser uma pessoa com vários diplomas, brevês, cursos, certificações, isso não te dá nenhuma garantia que você vai ser bem sucedido numa crise. Assim como ninguém tem garantia de que vai dar certo numa crise. Isso apenas mostra que você já foi testado em outras condições, mostra que você já demonstrou em várias situações resiliência, resistência, perseverança e outros atributos da área afetiva ou da área técnica que são muito importantes, tá? Montenegro, então, assim, Montenegro, uma pergunta então. Quais são as grandes características daquela pessoa que vai lidar com a crise? O que ela precisa ter para se diferenciar das demais? Olha, tem várias características que, se eu for pedir para o pessoal colocar aqui, eles vão colocar várias. Mas tem uma que eu acho que é basilar, que foi feita uma pesquisa com grandes empreendedores do mundo. A Universidade de Harvard fez essa pesquisa, tá? E a primeira e principal característica é o caráter, tá? Porque esse sujeito não tem caráter e não consegue liderar nada. Ninguém vai acreditar no que ele diz, no que ele vai tentar fazer. Então, o caráter é muito importante. Agora, independente disso, lógico, tem que ter muita iniciativa, o sujeito tem que ser muito proativo e ele não precisa ser um expert em tudo. Ele tem que se cercar de pessoas que possam assessorá-lo, entende? Quem vai liderar não pode ter a pretensão de querer dominar. Multidimensional, tá? Como é uma crise multidimensional, eu me lembro que no começo só aparecia um cara de jaleco branco falando que é isso, que tem aquilo outro. Mas como tem várias dimensões, pô, o que vai acontecer se não tiver abastecimento? O que vai acontecer? Então, assim, tem várias dimensões disso e o gabinete tem que ser multidisciplinar para discutir quais são as consequências disso, entende? Então, você, por exemplo, numa operação militar, nem sempre o comandante lidera o tempo inteiro, tá? Por quê? Por exemplo, digamos uma infiltração de operações especiais. O comandante ele se preocupou em fazer o planejamento da missão, mas um determinado sujeito, lá, um mestre de salto,
que é o sujeito que vai preparar toda a parte do lançamento. E na hora do lançamento, aquele sujeito é o cara que vai estar em função, entende? Vai ter, por exemplo, um deslocamento pela mata, pela selva, e tem o sujeito que é encarregado da navegação ali, é o homem carta, ele vai ter uma equipe que vai estar navegando com ele, fazendo a aferição de distância com passo duplo. Então, assim, o comandante, o importante é que ele seja bem assessorado. A principal coisa que ele tem que fazer é decidir, mas ele vai ter que decidir em cima das informações que ele vai receber dos assessores dele. Então, o comandante, digamos assim, o líder, né, num caso desse de crise, ele tem que ter muita humildade para reconhecer quando ele está errado e voltar atrás, né? Não pode ter apego de vaidade. Ele precisa ter humildade também para ouvir os assessores Montenegro. dele. Alô? Às vezes você vai ter que tomar decisões de... Oi, tá Não, ouvindo? é que deu uma cortada. Pode Oi, tá continuar, ouvindo? estou ouvindo. Pronto. Então, assim, e o comandante, o líder, ele vai ter que tem decisões difíceis, tá? Então, decisões difíceis que, por exemplo, às vezes, o sujeito para manter uma empresa funcionando, ele vai ter que demitir ali é, 30, 40, 50%, né? Alguns vão fechar empresas para não ficarem endividados. Então, é, esse caso, por exemplo, de você às vezes demora a tomar uma decisão, você se arrebenta todo, né? Porque, por exemplo, no Brasil, o passivo trabalhista ele é muito violento, né? Então, o maior direito que um trabalhador pode ter é ter um emprego, mas enquanto não fizer essa reforma da Previdência, o trabalhador é muito caro. Então, isso tem um impacto direto na geração de emprego e no fato de empresários quererem manter um negócio funcionando. Tem um empresário aqui em Portugal que é amigo meu. Ele é um brasileiro que veio para cá há 30 anos. E o sujeito, eu fiz até uma live com ele 2 semanas atrás, está desesperado, né? Falou, poxa, o primeiro mês até deu para encarar, o segundo ficou apertado, o terceiro já era. É, não sei mais como fazer isso funcionar, né? Então, isso daí é uma coisa muito, muito interessante. Estou vendo aqui a Zoraia falando que eu fui professor dela em 2015. É possível que tenha sido, sim. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Reilson, quer saber se o operacional que fizer o primeiro rapó com um agressor, com um refém, pode permanecer nas negociações no teatro de operações? Agressor, se você estiver falando do tomador de refém, né? Isso daí vai depender. Se o rapó tiver tido um resultado positivo, isso vale a pena, porque ele a principal coisa que tem numa negociação, no caso com o tomador de refém, é a empatia entre o negociador e o tomador de refém, ou o líder lá que tomou o refém, né? Então, isso daí pode até ser mantido ali para uma relação de confiança, mas não é interessante porque se a pessoa não for negociador profissional, se ele não tiver azeitado com isso, vai ficar mais complicado, tá? Então, existe uma doutrina para isso. Ele pode até, inclusive, ser usado pelo negociador, né? Em muitos momentos. Então, assim, isso daí não tem muita receita do bolo, não, mas pela doutrina não é interessante porque Montenegro. Montenegro. Caiu. Todo mundo ouvindo. Montenegro. Ok. Eu acho que está com sinal ruim lá em. Voltou? bom, eu não deixei de ouvir em nenhum momento, não.
É que o teu sinal ele está um pouco instável, Montenegro. Bom, agora são 19 horas e 51 minutos. Temos mais 9 minutos. Então, acho que tu já pode ir encaminhando para o final. Bom, para mim são 10 para meia-noite, né? Aqui são 4 horas a mais. Madrugada e confusão. O Reilson é PQD de 94, foi do GAC. O Coronel Marco Aurélio, né? Depois General Marco Aurélio. Legal. Operação Então, Rio. Operação Rio teve um monte de brincadeira lá, legal. Ô, Montenegro, Alemão. eu acho que tu pode ir encaminhando para o final, dando as tuas últimas considerações. Eu acho que nós temos 9 minutos para fazer uma síntese do que é uma crise e o que significa esse gerenciamento de crise. E depois, se quiser falar um pouco sobre o teu curso. Ok, vamos lá. Uma crise é qualquer coisa que saia da normalidade, né? Então, a gente imagina aí no dia a dia, empresas funcionando, fábricas funcionando, vendendo, vai para o mercado, as pessoas saem todo dia, vão para o seu trabalho, etc. E, digamos, uma pessoa que tem um acidente de carro indo para o trabalho é uma microcrise, tá? Nesse caso, é uma crise gigante que está envolvendo todo mundo. Ela não tem muito receita do bolo. Vai ser muito fácil dizer depois, né? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, que nem algumas pessoas estão agora dizendo: o respirador não serve para nada porque o problema é na hemácia, na ventilação do pulmão, etc. Então, existe ainda muita coisa a ser vista, principalmente do ponto de vista científico, tá? Agora, uma outra coisa que eu vou falar na semana que vem, né? O mundo pós-crise, né? Tentar botar minha bola de cristal aqui para funcionar, vou ligar ela na tomada, mas como a principal característica que a gente precisa desenvolver para esse mundo VUCA da atualidade é a capacidade de adaptação rapidamente a um universo aí com várias dimensões, né? E as pessoas têm que aprender a trabalhar em conjunto, ou seja, entra a parte de interoperabilidade, de sistemas, de grupos. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais capacidade de adaptação ela tem que ter. E conforme a gente diz, né, a principal linha de defesa de uma sociedade é a inteligência, né? A principal não, a primeira, digamos, né? A inteligência. Então, é dentro desse cenário que a gente aqui da BI, que a gente procura instigar e provocar essa parte da inteligência. A gente observa aí que a China, ela de boba não tem nada, né? Além de ser um país super fechado, ela tem, assim, sabidamente uma parte digamos, inteligência de Estado, né? Porque para eles é muito fácil manter um direcionamento, porque é um partido que comanda aquilo e aquilo vai tendo uma sucessão, né? As democracias ocidentais já são mais instáveis. O Brasil, por exemplo, por causa do revanchismo lá, o Collor extinguiu o SNI, né? E aí acabou que não durou nem um ano depois disso. Então, dentro desse cenário, a gente está promovendo os cursos da ABIC. O curso é um curso que visa apresentar outros conceitos diferentes dos conceitos que estão já no curso o básico e os dois é a parte da prevenção situacional do crime, ou seja, visa a gente proteger os ativos, a gente ter uma capacidade de antecipação contra
intrusões e também ajuda muito na prospecção de cenário. Então, são vários conceitos de vários estudiosos que foram pensados, colocados ali. Um deles, né, que é tratado também é o próprio cisne negro, que a gente comentou aqui, né? Então, é um curso que eu acho que tá bem interessante e foi feito aí com bastante esmero aí, né, pro pessoal. E então, o pessoal está convidado aí a participar do curso, pagamento parcelado, a perder de vista, e uma ótima atividade aí para se fazer nesse tempo aí de confinamento, né? Mas também, como é um curso à distância, cada um faz no seu tempo, então eu acho que quem tem interesse em continuar se aprofundando aí no tema e desenvolvendo, eu acho que vale a pena. A ABIC tem se preocupado, né, Montenegro, nesses anos de sua existência, proporcionar debates de alto nível. Os nossos cursos tentam espelhar essa realidade. Nós convidamos especialmente o Coronel Montenegro, com larga experiência na área, para ministrar o nosso próximo curso, que é esse de Situational Crime Prevention, que é a prevenção situacional do crime. Como se agir, como agir, tanto no universo público quanto privado, nessa prevenção. Semana que vem ainda nós temos uma parceria já programada com o DefesaNet, o Coronel Montenegro representando a BIC e o Nelson Durin representando a DefesaNet, vão fazer também uma live para discutir o mundo pós-crise. Nós já conversamos isso no nosso grupo de debates, e a minha impressão que nesse momento quem terá que gerir uma crise monstruosa em médio e longo prazo será a China, porque parece que o mundo acordou que essa situação de concentrar todos os ovos, ou seja, o grosso da indústria de segunda geração em um só país, isso é um erro estratégico de grande monta, e o que está tendo grande repercussão nesse momento de crise, onde a cadeia logística, principalmente para os insumos e produtos necessários à proteção daqueles que combaterão o vírus, estão rareando. Então vai ser um debate bem interessante. Montenegro? Eu acredito que sim. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tem algumas considerações interessantes aí que eu vou fazer sobre a China, coisas que um dos meus professores aqui, ele era especialista na diáspora chinesa, mas eu vou deixar para comentar esse aspecto e outros que dizem respeito diretamente na parte da estratégia chinesa, né, de como colocar as coisas lá. E eu acho que vale a pena essa conversa com o Nelson. Ele também já é uma parceria antiga aí, né? Eu gosto muito dele, eu escrevo bastante para DefesaNet, assim como eu escrevia mais para Diálogo e outros portais, mas aí o Nelson depois conseguiu me convencer a escrever mais para o portal dele do que para os outros, porque eu tenho alguns temas ali da minha expertise que tem muito a ver com o público do DefesaNet, né? Mas então eu queria aproveitar agora então para agradecer aí o pessoal pela presença aqui. Fico aí bastante honrado aí com um grupo de pessoas aí que parou para escutar. Eu confesso aí que eu acho que eu aprendo mais do que contribuo no grupo da BI, que é um grupo com o nível é muito alto, né? As pessoas ali muito dinâmicas, e é um grupo aí que eu tenho muita satisfação em poder contribuir e fazer essa troca de conhecimentos aí com o pessoal, né? Na verdade, é a sinergia do grupo, né? Porque a gente aprende muito porque tem muitas pessoas de alto nível e com isso
a gente vai aprendendo muito com o grupo, né? Então, um grupo aí que está de parabéns. Na verdade, o grupo, a E cada dia... também queria agradecer as pessoas que não são do grupo da ABI que participaram aqui por causa das postagens que eu fiz aí em redes sociais. Então, agradecer aí a participação aí do pessoal que veio aí. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Eu gostaria também de agradecer ao grupo pela qualidade que tem. Ao que me parece, a cada dia, durante a semana, como a gente trata um tema específico, é uma aula magistral. E, então, acho que veio para ficar as nossas lives. Vamos agora colher outras lives que o nosso grupo queira fazer. E todos já estão convidados para terça-feira e nós já estamos pensando na próxima live. Semana que vem, com certeza, a pedidos, teremos a cyberguerra, teremos operações psicológicas, entre outras coisas muito bem alinhavadas para o nosso grupo de debates. Um abraço a todos, muito obrigado e boa noite. Obrigado, Montenegro.